Janeiro de 2026. Você está em um supermercado em Ohio. Pega um micro-ondas. O preço subiu 18% desde dezembro. Pega um móvel. Subiu 22%. Pega uma massa italiana. Subiu 15%. Você pergunta ao gerente: por que tudo ficou mais caro de repente? Ele responde: tarifas de Trump. As empresas seguraram os custos o ano inteiro. Agora estão repassando tudo de uma vez. 9 de janeiro de 2026, Washington, D.C. A Suprema Corte dos Estados Unidos adia, pela terceira vez, a decisão sobre se as tarifas de Trump são legais. Mais de 300 mil empresas estão processando o governo para recuperar 133 bilhões em tarifas já pagas. Se a Suprema Corte declarar as tarifas ilegais, o governo Trump terá que devolver esse dinheiro. Se declarar legais, Trump terá poder quase ilimitado para impor tarifas sobre qualquer país a qualquer momento, sem autorização do Congresso. E enquanto a Corte adia, os preços sobem, porque em 2025, as empresas absorveram 80% dos custos das tarifas. Em 2026, estão repassando 80% para você. Bem-vindo à segunda fase do tarifaço de Trump, onde a conta finalmente chega ao consumidor americano, e onde o principal pilar da política econômica de Trump pode desmoronar numa decisão judicial. Antes de mergulharmos em como 287 bilhões de reais em tarifas podem evaporar numa canetada da Suprema Corte, se você quer entender por que os preços nos Estados Unidos estão explodindo em 2026 e o que isso significa para o Brasil, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações, porque o que está acontecendo agora no EUA é a maior bomba relógio econômica do ano. E deixe um comentário nos dizendo: a Suprema Corte vai invalidar as tarifas de Trump e forçar devolução de os 133 bilhões? Vamos começar pelos números, porque são essenciais para entender a magnitude do que está em jogo. Os números que assustam Wall Street. 2025 foi o ano das tarifas de Trump, mas 2026 é o ano em que a conta chega. Aqui estão os números que você precisa gravar. Os 287 bilhões de reais. Essa é a arrecadação total em tarifas, impostos e taxas alfandegárias que os Estados Unidos coletaram em 2025. Para contextualizar, em 2024, a arrecadação foi de 96 bilhões de reais, aumento de quase 200% em um ano. Os 195 bilhões de reais vieram de tarifas sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, a IEEPA. Essas são as tarifas que estão sendo contestadas na Suprema Corte. Se forem declaradas ilegais, esse dinheiro precisa ser devolvido. Mas espera, nem todo esse dinheiro vai ser devolvido, porque parte já foi gasta. Então a estimativa conservadora é que o governo teria que devolver os 133 bilhões de dólares para mais de 300 mil empresas americanas que já pagaram essas tarifas. Os 65 bilhões de reais adicionais estão previstos apenas para o primeiro trimestre de 2026, janeiro, fevereiro, março, mais os 65 bilhões de reais em 3 meses. E aqui está o número que realmente importa para você, consumidor americano ou brasileiro que exporta para os Yandairo, 80% para 20%. Em 2025, as empresas absorveram 80% dos custos das tarifas, comendo a margem de lucro, usando estoques comprados antes das tarifas, segurando preços para não perder market share. Em 2026, segundo JP Morgan, essa proporção vai inverter. Empresas vão absorver apenas 20%. Os outros 80% vão para o preço final. Kyle Peacock, diretor da Peacock Tariff Consulting, disse textualmente: muitos dos nossos clientes realmente não queriam repassar os custos, mas agora estão sendo obrigados a fazê-lo. Muitos optaram por fazê-lo imediatamente no início do ano, enquanto outros planejam esperar até o final do primeiro ou segundo trimestre. Tradução: os preços que você vê agora em janeiro são apenas o começo. Mais aumentos estão vindo em março, abril, maio. E aqui está o dado que explica por que as empresas finalmente quebraram. Os estoques acabaram. Em 2024 e início de 2025, quando Trump anunciou que ia impor tarifas massivas, empresas americanas fizeram o que sempre fazem: compraram toneladas de produtos antecipadamente antes das tarifas entrarem em vigor. Encheram armazéns, pagaram sem a sobretaxa. Isso criou um colchão. Por meses, empresas puderam vender produtos antigos, comprados sem tarifas, a preços antigos.
Mas você não pode vender estoque forever. Em algum momento, o estoque acaba e você tem que comprar novo, com as tarifas de 45%, 50%, 145%. Esse momento chegou. Final de 2025, início de 2026. E agora as empresas estão sendo forçadas a comprar com tarifas e repassar para você. Mas aqui está o que torna isso ainda mais explosivo. A Suprema Corte pode invalidar tudo isso. E se invalidar, o governo Trump pode ter que devolver os 133 bilhões de dólares. E isso nos traz ao caso mais importante do ano na Suprema Corte americana. Learning Resources versus Trump. A batalha judicial do século. 9 de janeiro de 2026. A Suprema Corte dos Estados Unidos divulga um comunicado. Adiamos a decisão sobre Learning Resources, Inc. e Handle Mind, Inc. versus Trump, sem prazo definido para nova data. Wall Street despenca, porque essa é a terceira vez que a corte adia. E cada dia de adiamento é mais um dia de incerteza total sobre a legalidade de 287 bilhões de dólares em tarifas. Vamos entender o caso, porque ele vai definir não apenas se Trump pode manter as tarifas, mas se qualquer presidente americano pode usar emergências para impor tarifas sem autorização do Congresso. Os peticionários, Learning Resources, Inc. e Handle Mind, Inc., duas pequenas empresas que importam brinquedos educacionais da China. Eles pagaram milhões em tarifas sob o Dia da Libertação de Trump, o dia em que ele impôs tarifas recíprocas sobre praticamente todos os países do mundo. Junto com essas empresas, 12 estados americanos liderados por democratas também processaram Trump. O argumento deles: a Constituição dos IRCCUA, artigo 1, seção 8, cláusula 1, diz textualmente que o Congresso, não o presidente, tem o poder exclusivo de impor e arrecadar impostos, impostos de importação e exportação. Trump está usando a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, IEPA, de 1977, para impor tarifas sem passar pelo Congresso. Mas a IEPA, argumentam os peticionários, não menciona tarifas em lugar nenhum. A lei fala em regular importações, mas não em taxar importações. E aqui está o argumento constitucional devastador. A IEPA foi criada em 1977 especificamente para restringir os poderes presidenciais de emergência, não para expandi-los. Antes da IEPA, presidentes podiam declarar emergência e fazer basicamente qualquer coisa. O Congresso criou a IEPA para colocar limites. Usar a IEPA para dar ao presidente poder ilimitado de impor tarifas sobre qualquer país, a qualquer momento, seria o oposto do que a lei pretendia fazer. O argumento de Trump. D. John Sauer, procurador-geral e principal advogado de Trump, argumentou que o poder de regular a importação inclui o poder de impor tarifas ou impostos sobre importações. E Trump declarou emergência. Múltiplas emergências, na verdade. Tráfico de fentanil, déficit comercial, ameaças à segurança nacional. Segundo Trump, todas essas são emergências que justificam tarifas. Sauer também argumentou que se a Suprema Corte invalidar as tarifas, o Tesouro americano terá que devolver 133 bilhões, o que seria catastrófico para o déficit fiscal. Mas aqui está o problema. Os próprios juízes conservadores, nomeados por republicanos, não estão comprando esse argumento. 5 de novembro de 2025, audiência oral na Suprema Corte, e foi um massacre para Trump. John Roberts, presidente da corte, conservador, nomeado por George W. Bush, perguntou a Sauer: então você está dizendo que a IEPA permite ao presidente impor tarifas sobre qualquer produto, de qualquer país, em qualquer quantidade, por qualquer período de tempo? Sauer: sim, desde que haja uma emergência declarada. Roberts: isso me parece autoridade essencialmente ilimitada. Elena Kagan, liberal, foi ainda mais direta. Se você examinar todas as leis sobre tarifas que o Congresso aprovou, verá que elas usam linguagem que se refere à criação de tarifas, imposto de importação e outros impostos para gerar receitas. Essa linguagem não aparece na IEPA. E depois ela destruiu Sauer. Você quer nos convencer de que tarifas não são impostos, mas elas são exatamente isso. Elas estão gerando receitas que vêm do dinheiro dos cidadãos americanos. Sônia Sotomayor adicionou: o presidente está declarando emergências repetidamente para promover políticas controversas. Tráfico de fentanil é uma emergência? Déficit comercial é uma emergência?
Onde está o limite? Ketanji Brown Jackson foi talvez a mais devastadora. É bastante claro que o Congresso estava tentando restringir os poderes de emergência do presidente ao aprovar a IEPA. Portanto, parece um pouco inconsistente dizer que uma lei criada para restringir a autoridade presidencial pretenda dar ao presidente uma autoridade essencialmente ilimitada. E aqui está o golpe final. Trump inadvertidamente destruiu o argumento do próprio advogado. Enquanto Sauer estava na Suprema Corte argumentando que as tarifas não são impostos, mas regulamentação, Trump estava em Miami, em um evento com líderes empresariais, se gabando. Minhas tarifas estão nos trazendo bilhões de dólares. Ou seja, o próprio Trump admitiu que as tarifas são sobre arrecadação, não sobre regulamentação. Após a audiência, analistas legais estimaram que pelo menos 6 dos 9 juízes estavam inclinados a votar contra Trump. Isso incluiria todos os 3 liberais, mais pelo menos 3 conservadores. Mas aqui está o twist. 3 tribunais inferiores já decidiram contra Trump. Tribunal de Comércio Internacional decidiu que as tarifas são ilegais. Tribunal Federal de Apelações, votação 7-4, decidiu que são ilegais. Então, a Suprema Corte deveria apenas confirmar, certo? Acabar com isso? Não necessariamente, porque a Suprema Corte está enfrentando um dilema. Se invalida as tarifas, cria caos fiscal. Os 133 bilhões inteiros que o governo já gastou precisam ser devolvidos. Mais de 300 mil empresas virando credoras do governo. Orçamento federal explodindo. Mas, se valida as tarifas, cria precedente constitucional perigoso. Qualquer presidente futuro, democrata ou republicano, pode declarar emergência e impor tarifas sem Congresso, sobre qualquer coisa, a qualquer momento. É por isso que a Corte está adiando, e adiando, e adiando. E enquanto adia, o caos econômico se intensifica. A inflação teimosa. Como tarifas viram preços. Vamos falar do que realmente importa para você. Por que seu custo de vida está subindo em 2026? A história oficial de Trump é que outros países estão pagando as tarifas. Isso é mentira. E até economistas conservadores que apoiam Trump admitem que é mentira. Aqui está como tarifas realmente funcionam. Passo 1. Empresa americana, vamos chamá-la de Importa Corp, importa os 1 milhão em produtos da China. Antes das tarifas, pagava os 1 milhão pronto. Passo 2. Trump impõe tarifa de 50%. Agora, Importa Corp paga os 1 milhão para o fornecedor chinês, plus os 500 mil reais para o governo dos ICMA. Em tarifas, os 5,5 milhão total. Passo 3. Importa Corp tem 3 opções. Opção A. Absorver os 500 mil. Comer a margem de lucro. Vender pelo mesmo preço de antes, mas ganhar menos. Isso foi o que a maioria fez em 2025. Opção B. Repassar os 500 mil bilhões para o consumidor. Aumentar o preço em 50%. Isso é o que estão fazendo em 2026. Opção C. Meio termo. Absorver o 250 mil, repassar o 250 mil. Aumentar preço em 25%. Resultado. Em qualquer cenário, quem paga a tarifa é empresa americana ou consumidor americano. Nunca o fornecedor chinês, porque a tarifa é cobrada na alfândega dos USA, não na China. Trump sabe disso, todo economista sabe disso, mas o marketing político funciona melhor dizendo China vai pagar. E em 2025, a maioria das empresas escolheu opção A. Por quê? Primeiro, tinham estoque comprado antes das tarifas. Podiam vender produtos baratos por mais alguns meses. Segundo, esperavam que Trump recuasse. Tarifas são tática de negociação. Ele vai tirar depois de conseguir acordo. Terceiro, medo de perder market share. Se você aumenta preço 50% e seu concorrente não aumenta, você perde clientes. Mas em 2026, essas 3 razões acabaram. Estoques baratos acabaram. Agora só tem produto comprado com tarifas. Trump não recuou. Na verdade, aumentou tarifas em alguns casos. Europa, Groenlândia e Irã. Concorrentes também estão aumentando preços, porque todos estão enfrentando as mesmas tarifas. Então agora você vê isso. Eletrônicos, plano de 15%, 20%. Móveis, plano de 18%, 25%. Roupas, plano de 12%, 18%. Eletrodomésticos, plano de 15%, 22%. Brinquedos, plano de 10%, 15%. E aqui está o cruel. Esses aumentos não aparecem como choque inflacionário único.
Aparecem como inflação teimosa que não cai, porque empresas são espertas. Elas não aumentam 25% de uma vez. Aumentam 5% em janeiro, mais 5% em março, mais 5% em maio, mais 5% em julho, mais 5% em setembro. Ao longo de 9 meses, você pagou 25% a mais. Mas nunca houve um mês com inflação de 25%. Então Trump pode dizer: inflação está controlada, só 3% ao ano. Mentira, inflação geral pode estar em 3%, mas inflação de produtos importados está em 15, 20%. Você só não percebe porque é diluída ao longo do tempo. E a outra tática, shrinkflation. Embalagem menor, mesmo preço. Você compra uma caixa de cereal, mesmo preço de antes, mas tem 15% menos cereal dentro. Tecnicamente, o preço não subiu, mas você está pagando 15% a mais por quantidade. Qualidade reduzida. Produto vem com menos recursos. Celular sem carregador na caixa. Móvel com material mais barato. Preço não mudou, mas valor mudou. Taxas adicionais. Frete passou a ser cobrado separado. Taxa de ajuste tarifário aparece na nota fiscal. Garantia estendida que antes era de graça agora custa os $50. Todas essas são formas de repassar custos sem aumentar o preço de prateleira oficialmente. O resultado? O IPC, Índice de Preços ao Consumidor, mostra a inflação de 2,9% em agosto de 2025. Mas economistas calculam que sem as tarifas, o IPC teria sido 2,2%. Diferença de 0,7 ponto percentual. Parece pouco? Para uma economia de os 28 trilhões, 0,7p representa os 196 bilhões reais em poder de compra perdido. E aqui está o que a Casa Branca não quer que você saiba. As tarifas não só aumentam preços, elas desaceleram a economia. O déficit comercial caiu. Mas por que ninguém está celebrando? Trump adora se gabar de uma coisa. Meu déficit comercial caiu para o menor nível desde 2009. É verdade, o déficit comercial do ZEW em outubro de 2025 foi o menor em 16 anos. Mas aqui está o que Trump não diz. Por que o déficit caiu? Déficit comercial, do importações, exportações. Você reduz déficit de duas maneiras. Jeito bom, aumentar exportações, vender mais para o mundo, economia crescendo, empresas competitivas. Jeito ruim, reduzir importações, comprar menos do mundo, economia enfraquecendo, demanda caindo. Adivinha qual foi? Exportações americanas em 2025. Estagnadas. Praticamente zero crescimento. Importações americanas em 2025. Caíram 8%. Ou seja, o déficit caiu porque os EUA compraram menos, não porque venderam mais. E por que compraram menos? Porque tarifas aumentaram preços. E preços mais altos reduziram consumo. E consumo menor reduziu importações. Isso é bom? Não, porque você está reduzindo o déficit comercial, reduzindo a atividade econômica. É como dizer, parabéns, você emagreceu, quando a pessoa emagreceu porque ficou doente. Historicamente, déficits comerciais caem em recessões, porque pessoas sem emprego compram menos. Empresas sem faturamento importam menos. É um indicador de fraqueza, não de força. E há outro problema. Déficit comercial já voltou a subir em novembro de 2025. Por quê? Porque depois do choque inicial das tarifas, o consumo se ajustou. Pessoas ainda precisam comprar coisas, empresas ainda precisam importar insumos. Então o déficit começou a subir de novo, e provavelmente vai voltar aos níveis anteriores em 2026. Resumo: Trump gastou 287 bilhões de reais em tarifas, criou caos nos mercados, aumentou preços para consumidores e temporariamente reduziu o déficit comercial, mas não resolveu nenhum problema estrutural. Empregos na manufatura, estagnados. Construção de fábricas novas, abaixo do nível do governo Biden. Base industrial não se expandiu. As tarifas não trouxeram empregos de volta. Elas só aumentaram receita do governo à custa do bolso do consumidor. E agora vamos para a parte mais bizarra da história. A guerra pela Groenlândia. Groenlândia, quando tarifas viram chantagem geopolítica. 17 de janeiro de 2026. Trump posta no Truth Social. Tarifas de 10% sobre Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Holanda, Finlândia e Reino Unido a partir de 1º de fevereiro. Aumentarão para 25% em 1º de junho. Vão permanecer até que eu possa comprar a Groenlândia. Sim, você leu certo.
Trump anunciou tarifas sobre 8 países europeus como chantagem para forçar a Dinamarca a vender a Groenlândia para os EUA. A Dinamarca respondeu: a Groenlândia não está à venda, nunca esteve, nunca estará. Trump dobrou a aposta. A Groenlândia é vital para a segurança dos Eliprício devido à sua localização estratégica e aos grandes depósitos minerais. Não descarto o uso de força militar para tomá-la. A União Europeia convocou reunião de emergência. Embaixadores de todos os 27 países membros. O presidente da reunião, representante de Chipre, chamou a ação de Trump de chantagem econômica e prometeu retaliações. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, sem citar Trump diretamente, disse durante a assinatura do acordo Mercosul-UE: este acordo manda uma mensagem muito forte para o mundo. Tarifas não são diplomacia, são coerção. Manfred Weber, do Parlamento Europeu, foi mais direto no X. Dadas as ameaças de Donald Trump sobre a Groenlândia, a aprovação do acordo comercial EU-EUA não é possível nesta fase. Estas ações representam realmente o fim da credibilidade dos compromissos americanos. E aqui está o engraçado, ou trágico, dependendo da sua perspectiva. Trump recuou. 21 de janeiro de 2026, Trump anuncia: após reunião produtiva com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, definimos a estrutura de um futuro acordo referente à Groenlândia e toda a região do Ártico. Com base nesse entendimento, não imporei as tarifas que entrariam em vigor em 1º de fevereiro. Ou seja, Trump ameaçou 8 países da Europa com tarifas massivas. Europa respondeu que ia retaliar. OTAN interveio. Trump recuou. Mas o dano estava feito. Líderes europeus agora sabem que acordos com Trump não valem nada. Ele pode rasgar a qualquer momento e impor tarifas como chantagem. Isso tem consequências. Europa está acelerando acordos comerciais com outros blocos. Mercosul-UE foi assinado em janeiro de 2026. 25 anos de negociação. Finalmente fechado. Em parte como resposta às tarifas erráticas de Trump. Canadá celebrou parceria estratégica com a China, incluindo venda de veículos elétricos chineses, algo impensável antes de Trump. Aliados do CIEWA estão ativamente buscando alternativas para reduzir dependência de Washington, porque perceberam que Trump usa comércio como arma, sem previsibilidade, sem regras. E isso nos traz a nova fronteira das tarifas: o Irã. 7 de fevereiro de 2026. Tarifas secundárias contra o Irã. Literalmente ontem, 7 de fevereiro de 2026, Trump assinou nova ordem executiva. Tarifas adicionais sobre produtos importados pelos EUA provenientes de países que direta ou indiretamente comprem, importem ou obtenham bens ou serviços do Irã. Leia de novo. Não é tarifa sobre o Irã. É tarifa sobre qualquer país que comercialize com o Irã. Isso é chamado de sanção secundária e tem implicações massivas. China compra muito petróleo do Irã. China também exporta trilhões para os ICS. Agora Trump pode impor tarifas sobre produtos chineses alegando que a China comercia com o Irã. Índia compra fertilizantes do Irã. Índia exporta medicamentos genéricos para os EUA. Mesma coisa. Turquia, Iraque, Paquistão, todos têm comércio significativo com o Irã. Todos agora podem ser alvos de tarifas adicionais. A ordem executiva não especifica qual percentual de tarifas, não especifica quais produtos, não especifica critérios objetivos para definir se um país comercia com o Irã o suficiente para justificar tarifas. É discricionário. Trump pode aplicar quando quiser, como quiser, contra quem quiser. E aqui está o padrão. Tarifas não são mais sobre comércio, são sobre geopolítica, ferramenta de coerção. Você não se alinha comigo? Tarifa. Você comercia com meu inimigo? Tarifa. Você não me vende a Groenlândia? Tarifa. Isso destrói todo o sistema de comércio internacional construído desde 1945, baseado em regras, baseado em previsibilidade, baseado na ideia de que comércio e política externa são separados. Trump está fundindo os dois, e o resultado é caos. E isso nos traz de volta à questão fundamental. A questão fundamental: tarifas são política econômica ou extorsão? Então vamos recapitular o que aconteceu nos primeiros 37 dias de 2026. Janeiro. Empresas começam a repassar custos das tarifas para consumidores. Preços de eletrônicos, móveis, roupas sobem 15% e 25%. 9 de janeiro. Suprema Corte adia.
Decisão sobre legalidade das tarifas pela terceira vez. Os 133 bilhões em possíveis reembolsos ficam em limbo. 17 de janeiro. Trump ameaça 8 países europeus com tarifas de 10-25% para forçar venda da Groenlândia. 21 de janeiro. Trump recua das tarifas sobre a Europa após OTAN intervir. 7 de fevereiro. Trump impõe novas tarifas sobre países que comerciam com o Irã. Sanções secundárias sem critérios claros. Durante todo esse tempo, mais de 300 mil empresas processando o governo para recuperar tarifas pagas, déficit comercial voltando a subir após queda temporária, empregos na manufatura estagnados, fábricas novas abaixo do nível do governo anterior, inflação teimosa em categorias de produtos importados, aliados dos Israel buscando alternativas comerciais. E aqui está o que todos os economistas, conservadores e liberais concordam. As tarifas arrecadaram 287 bilhões de dólares. Mais, 80% foi pago por empresas e consumidores americanos, não por países estrangeiros. Déficit comercial caiu temporariamente porque a economia enfraqueceu, não porque exportações aumentaram. Inflação seria 0,7 ponto percentual menor sem as tarifas. Base industrial não se expandiu significativamente. Previsibilidade comercial foi destruída. Aliados não confiam mais em acordos com Washington. Então, as tarifas funcionaram? Depende do objetivo. Se o objetivo era arrecadar receita para o governo, sim, o 287 bilhões é muito dinheiro. Se o objetivo era reduzir déficit comercial, parcialmente, mas de forma insustentável. Se o objetivo era trazer empregos de manufatura de volta, não, empregos estagnados. Se o objetivo era reconstruir base industrial americana, não, construção de fábricas abaixo do governo anterior. Se o objetivo era usar tarifas como alavancagem geopolítica, parcialmente, mas com custo enorme de credibilidade. Mas aqui está o que realmente importa. As tarifas podem ser invalidadas pela Suprema Corte a qualquer momento. E se forem invalidadas, o governo tem que devolver os 133 bilhões de dólares. E terá perdido toda a credibilidade política. E terá criado caos econômico sem benefício nenhum. Scott Bessent, secretário do Tesouro de Trump, já admitiu publicamente. O que está em dúvida é a possível perda da flexibilidade do presidente para usar tarifas. Mas temos pelo menos 3 outras opções legais pela Lei de Comércio de 1962, que podem manter a maior parte das tarifas. Tradução: se perdermos na Suprema Corte, vamos usar outras leis para fazer a mesma coisa. Ou seja, mesmo se as tarifas forem declaradas ilegais, Trump vai tentar impô-las de outra forma. E aqui está a verdade desconfortável. Tarifas pararam de ser sobre economia. São sobre poder. Trump quer demonstrar que pode punir economicamente qualquer país que não se alinhe com ele. China, Irã, Europa, até aliados da OTAN. E quer fazer isso sem supervisão do Congresso, sem limitações constitucionais, declarando emergências vagas como tráfico de fentanil ou déficit comercial. Se a Suprema Corte permitir isso, qualquer presidente futuro terá o mesmo poder, democrata ou republicano, bom ou ruim. Essa é a pergunta que a Suprema Corte está adiando. Não é apenas sobre tarifas de Trump, é sobre o equilíbrio de poderes na Constituição americana. E enquanto a Corte adia, você paga, porque os preços sobem, porque a economia desacelera, porque a incerteza paralisa investimentos. O que acontece agora? Do ponto de vista judicial, a Suprema Corte vai ter que decidir eventualmente. A pressão está aumentando. Wall Street quer clareza. Empresas querem saber se vão receber os 133 bilhões de dólares de volta. O governo Trump quer validação legal. A decisão provavelmente virá em fevereiro ou março de 2026. E terá 3 possibilidades. Cenário A. Suprema Corte declara tarifas ilegais. Governo tem que devolver os 133 bilhões de dólares. Trump tenta reimplementar usando Lei de Comércio de 1962. Novos processos judiciais. Caos continua. Cenário B. Suprema Corte declara tarifas legais. Trump ganha poder quase ilimitado para impor tarifas via emergências. Qualquer presidente futuro tem o mesmo poder. Congresso perde autoridade constitucional sobre comércio. Cenário C. Suprema Corte faz decisão intermediária. Algumas tarifas são legais, outras não. Reembolsos parciais. Poderes limitados. Todo mundo fica insatisfeito, mas ninguém perde completamente. Cenário C é o mais provável, segundo analistas.
porque permite à corte dividir o bebê, dar algo para cada lado. Do ponto de vista econômico, os preços vão continuar subindo ao longo de 2026. Empresas vão continuar repassando custos. Inflação vai permanecer teimosa. O Federal Reserve vai ter que decidir se aumenta juros para combater inflação, prejudicando a economia, ou mantém juros baixos para apoiar crescimento, permitindo inflação. Dilema clássico: stagflation, inflação alta, crescimento baixo. O pior dos dois mundos. Do ponto de vista geopolítico, aliados dos Emocianawa vão continuar buscando alternativas. Europa acelerando acordos com Mercosul, Ásia, África, Canadá se aproximando da China, Índia diversificando parcerias. A ordem comercial internacional baseada em regras, construída desde 1945, está se fragmentando, e um novo sistema, ainda indefinido, está emergindo. O que isso significa para o Brasil? Caught in the crossfire. Antes de chegarmos à conclusão, precisamos falar sobre algo que a mídia brasileira está subestimando completamente: o impacto das tarifas de Trump no Brasil, porque o Brasil está sendo espremido de todos os lados. Lado 1. Tarifas diretas do yuan. Em agosto de 2025, Trump impôs tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. A alegação oficial foi que políticas, práticas e ações recentes do governo do Brasil ameaçam a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos. Tradução: Trump está puto com o julgamento de Bolsonaro no STF. Sim, você leu certo. Uma das razões citadas na ordem executiva para tarifas sobre o Brasil foi o processo judicial contra Jair Bolsonaro. 10% foram impostos no dia da libertação, sob tarifas recíprocas gerais. Esses 10% são os que estão sendo contestados na Suprema Corte. 40% adicionais foram impostos sob declaração de emergência separada relacionada especificamente ao Brasil e ao caso Bolsonaro. Agora, cerca de 700 itens brasileiros foram isentos: suco de laranja, polpa de laranja, aeronaves civis, Embraer. Por quê? Porque empresas americanas precisam desses produtos e não têm alternativas domésticas. Mas tudo mais, carne bovina, soja processada, aço, calçados, têxteis, 50% de tarifa. Impacto: o 40 bilhões de dólares em exportações brasileiras para os IUAs sob risco. Se o Brasil perde acesso competitivo ao mercado americano, milhares de empregos desaparecem. Lado 2. Competição com China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Os 157 bilhões de dólares em comércio bilateral em 2025. Brasil exporta os 104 bilhões de dólares para a China, principalmente soja, minério de ferro, petróleo, carne. Mas as tarifas de Trump sobre a China, 145% em alguns produtos, estão fazendo a China redirecionar compras. Menos produtos americanos, mais produtos de outros lugares. Isso é bom para o Brasil? Parcialmente. China está comprando mais soja brasileira porque soja americana ficou cara demais com tarifas. Mas há um problema. A China também está sob pressão para retaliar contra os iprescritíveis. E uma das formas de retaliação é reduzir compras de países percebidos como aliados americanos. O Brasil está tentando fazer equilíbrio, não se alinhar completamente com a EUA, não se alinhar completamente com China, manter relações com ambos. Mas à medida que a guerra comercial EU-China se intensifica, esse equilíbrio fica cada vez mais difícil. Lado 3, Mercosul-UE. Como alternativa, em 17 de janeiro de 2026, literalmente no mesmo dia em que Trump ameaçou a Europa com tarifas pela Groenlândia, Mercosul e União Europeia assinaram um acordo de livre comércio. 25 anos de negociação, finalmente fechado. O timing não foi coincidência. Europa quer reduzir dependência dos Emiratos. Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, oferece mercado de 280 milhões de pessoas, plais recursos naturais, plais alimentos. Para o Brasil, acordo Mercosul-UE abre mercado de 450 milhões de europeus. Reduz tarifas sobre carne, soja, etanol, suco de laranja. Mas há pegadinha. O acordo ainda precisa ser ratificado pelos parlamentos de todos os 27 países da UE+, parlamentos dos 4 países do Mercosul. Processo que pode levar 2-3 anos. E dentro da UE, França está fazendo lobby pesado contra o acordo. Por quê? Agricultores franceses não querem competir com carne brasileira mais barata.
Então o Mercosul-UE é a alternativa real para reduzir dependência dos EUA? Talvez, em 2-3 anos, se for ratificado. Grande se. Lado 4. Desvalorização do real. Tarifas de Trump criaram incerteza massiva nos mercados globais. Incerteza leva a flight to safety, fuga para ativos seguros. Dólar americano. Títulos do Tesouro dos Iberianos. Resultado: real brasileiro desvalorizou de 4,85 US dólares em janeiro de 2025 para 5,70 US dólares em janeiro de 2026. Desvalorização de 17,5% em um ano. Isso é bom ou ruim para o Brasil? Bom para exportadores. Produtos brasileiros ficam mais baratos em dólares. Soja, carne e minério ficam mais competitivos. Ruim para importadores. Produtos estrangeiros ficam mais caros em reais. Eletrônicos, máquinas, insumos industriais sobem de preço. Ruim para a inflação. Produtos importados mais caros elevam custo de vida. Ruim para a dívida externa. Empresas brasileiras que têm dívida em dólares precisam pagar mais reais para quitar. O saldo? Depende da composição da economia brasileira. Se você exporta commodities, ganhou. Se você importa insumos ou tem dívida em dólares, perdeu. Lado 5. Risco de novas tarifas. E aqui está o que assusta. Trump pode impor novas tarifas sobre o Brasil a qualquer momento. A ordem executiva de 7 de fevereiro sobre Irã cria precedente perigoso. Tarifas sobre países que comerciam com o Irã. O Brasil não compra muito do Irã, mas importa fertilizantes da Rússia. E a Rússia é aliada do Irã. Trump pode alegar que Brasil comercia com aliados do Irã e impor tarifas adicionais? Constitucionalmente não deveria poder. Mas se a Suprema Corte decidir que Trump pode usar IEEPA para tarifas, então tecnicamente ele pode declarar qualquer coisa emergência e tarifar qualquer país. Brasil não está combatendo o tráfico de drogas adequadamente? Emergência, tarifas. Brasil não está alinhado com EUA sobre Venezuela? Emergência, tarifas. Brasil está comprando muito da China? Emergência, tarifas. A imprevisibilidade é o que mata. Empresas brasileiras não conseguem planejar investimentos porque não sabem se tarifas vão subir, cair ou permanecer. E isso nos leva a uma pergunta que o Brasil precisa responder urgentemente. O Brasil deveria retaliar? Quando Trump impôs 50% sobre produtos brasileiros, houve debate no Brasil. Devemos retaliar com tarifas sobre produtos americanos? Argumentos a favor. Dignidade nacional. Não podemos deixar a EUA nos tratar assim sem resposta. Reciprocidade. Se eles tarifam nossos produtos, tarifamos os deles. Alavancagem para negociação. Só vamos tirar nossas tarifas se eles tirarem as deles. Argumentos contra. Economia brasileira é muito menor que a americana. Os 2,2 trilhões versus 28 trilhões reais. Retaliação dói mais no Brasil que nos EUA. Brasil exporta commodities que EUA precisa. Minério de ferro para a indústria, carne para consumo. Brasil importa tecnologia, máquinas, insumos que nós precisamos. Tarifar importações americanas encarece produção brasileira. Precedente perigoso? Se começamos guerra tarifária, outros países podem tarifar o Brasil também. Viramos alvo. Até agora, o Brasil escolheu não retaliar massivamente. Impôs tarifas simbólicas sobre alguns produtos, tipo whisky, cosméticos, mas nada comparável aos 50% de Trump. Por quê? Porque o Brasil está jogando jogo longo, esperando que A. Suprema Corte invalide tarifas de Trump forçando remoção. B. Trump recue como recuou com a Europa sobre Groenlândia. C. Acordo Mercosul-UE seja ratificado dando alternativa ao mercado americano. Estratégia arriscada. Porque se nenhum dos três acontecer, o Brasil fica refém. Mas retaliação também é arriscada. E aqui está a ironia cruel. O Brasil está na mesma posição que dezenas de outros países. México, Canadá, Índia, Coreia do Sul, Japão, Vietnã. Todos economias médias. Todos dependentes de comércio com os países. Todos sendo espremidos por tarifas erráticas de Trump. E todos fazendo a mesma pergunta. Retalho e arrisco guerra comercial ou aguento e espero que passe? Não há resposta boa, só respostas menos ruins. E isso é o que as tarifas de Trump realmente fizeram. Transformaram o comércio internacional de jogo de soma positiva, todos ganham com especialização e trocas, em jogo de soma negativa. Alguns ganham, muitos perdem, todos vivem em incerteza. Do ponto de vista político, tarifas vão ser tema central das eleições de meio de mandato em novembro de 2026.
Democratas vão martelar: Trump aumentou seus custos de vida. Republicanos vão responder: Trump está protegendo empregos americanos. Quem vai ganhar esse argumento depende se os eleitores sentem no bolso o impacto das tarifas. E eles estão sentindo, porque os preços estão subindo, agora. E isso nos traz de volta à questão fundamental. Não é se as tarifas arrecadaram 287 bilhões, arrecadaram. Não é se o déficit comercial caiu. A questão é, a que custo? Custo para consumidores, preços 15 e 25% mais altos em produtos importados. Custo para empresas, margens comprimidas, incerteza sobre futuro, processos judiciais. Custo para aliados, credibilidade americana destruída, busca por alternativas comerciais. Custo para instituições, Suprema Corte forçada a decidir sobre poderes presidenciais ilimitados. Custo para a democracia, presidente usando emergências para contornar Congresso. Esses custos valem os 287 bilhões de reais em arrecadação? Essa é a pergunta que cada americano e cada país que comercia com os EMEA vai ter que responder em 2026. E a resposta vai definir não apenas a política comercial americana, mas a ordem econômica global das próximas décadas. Uma coisa é certa: as tarifas de Trump não são mais sobre economia, são sobre poder. E quando o comércio vira arma, todo mundo perde. Se este vídeo abriu seus olhos para o caos econômico e judicial que as tarifas de Trump estão criando em 2026, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever no Nexo Global BR. Estamos rastreando a decisão da Suprema Corte em tempo real. E você não vai querer perder quando descobrirmos se os 133 bilhões de reais serão devolvidos ou se Trump consolidará poder presidencial sem precedentes. Deixe um comentário com sua análise. A Suprema Corte vai invalidar as tarifas? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que está vendo preços subirem e se perguntando por quê. Elas merecem entender o que realmente está acontecendo.